Shalom, shalom, dia abençoado em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa manifestar a glória dele sobre você e que você tenha certeza que andando com o Espírito Santo você não vai cair. E é disso que eu quero falar nesse devocional de hoje, o protocolo para não cair. Meus amados, atrás de nós tem uma aeronave e todo piloto ele precisa de um protocolo todos os dias antes de voar para que ele cheque todas as coisas para que não tenha perigo da aeronave cair. E nisso nós também temos um protocolo que é a palavra do Senhor a ser seguido para nós não cairmos. E eu quero ler um texto de hoje para a nossa meditação que está em 1 Coríntios 10, o verso 9 até o verso 12, que diz assim: Não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobreveio como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Meus amados, a Bíblia diz que para aquele que está de pé, para ver, prestar atenção para não cair. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo à igreja de Coríntios, dando uma direção, aqui no capítulo 10 ele usa o exemplo do povo de Deus no deserto para corrigir a igreja que estava passando por momentos difíceis e necessitava de correção. Queridos, aqui o texto diz que aquele que está de pé, veja para que não caia. Mas o que ele estava dizendo para que o povo visse? Duas coisas nós podemos aprender que ele estava dizendo para que o povo olhasse para não cair, para que eles tivessem um protocolo para não cair. Veja bem, eles estavam dizendo, não colocar o Senhor à prova. Meus queridos, o povo de Deus, assim quando saiu do deserto, eles colocaram o Senhor à prova, e colocar o Senhor à prova é duvidar da divindade de Deus, é você achar que Deus não é capaz. Em muitos momentos da nossa vida, nas dificuldades, nas adversidades, nós podemos achar que Deus não é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu. E o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam achando que Deus não era capaz. O apóstolo usa essa analogia do povo de Deus para falar com a igreja de Corinto, que estava colocando a divindade do Senhor à prova com alguns pecados, colocando a divindade do Senhor à prova com alguns acontecimentos que eles não estavam obedecendo aquilo que o apóstolo deu de direção. Por isso o apóstolo escreve para dar direção, uma correção a eles, para que eles pudessem seguir o protocolo para não cair. Então, o primeiro é que nós não podemos colocar o nosso Deus à prova. E colocar à prova, nunca se esqueça, colocar à prova é colocar o caráter e a divindade de Deus à prova. Meus amados, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o segundo é para não murmurar. Quando o apóstolo diz assim, aquele que está de pé, veja para que não caia, a primeira é não colocar Deus à prova. A segunda é não murmurar. Meus amados, se nós murmurarmos de Deus, e aqui está falando justamente isso, reclamarmos de Deus, reclamarmos do Senhor, e a palavra murmurar também está falando de queixar-se. Lembrando que o povo começava a murmurar, a se queixar contra Deus em todos os momentos que eles achavam e encontravam uma dificuldade. E a igreja de Corinto, por passar por correção, o apóstolo já estava falando para eles, não murmura. Não é para murmurar, independente daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque aquele que está de pé precisa cuidar para não cair. Veja bem, meus amados, no verso 11 ele fala assim, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Esse texto é muito atual. As coisas que sobrevieram sobre a história e o povo de Israel é para que nós tenhamos eles como advertência. Ou seja, se nós estamos caminhando de pé, nós temos que vigiar para não cair. Temos que ter um protocolo para não cair. E esse protocolo, queridos, é diariamente. Porque o protocolo para que uma aeronave não caia é todas as vezes antes de alçar voo. E nós, todos os dias, pela manhã, nós estamos alçando os nossos voos, saindo para o trabalho, aquelas que trabalham na casa, trabalhando, aqueles que estudam, estão saindo para estudar.
mas nós precisamos todos os dias desse protocolo para que nós não caímos. Nós precisamos todos os dias lembrar desse exemplo e dessa advertência que Deus deixou do povo de Israel, para que o povo de Israel não mais viesse colocar o Senhor à prova e nem murmurar contra Deus. E ele deixou também isso para nossa advertência através da vida do apóstolo Paulo, para que nós que estamos de pé, olhar, vigiar para não cairmos. Por quê? Porque aquele que coloca o caráter de Deus, a divindade de Deus à prova e que murmura contra o Senhor, ele vai cair. E Deus, ele quer, através desse protocolo para não cair, para que nós possamos nos manter de pé, nós precisamos obedecer. Queridos, muitas vezes nós usamos esse texto fora de contexto, que aquele que está de pé veja para que não caia. Mas cair em quê? Cair em colocar o Senhor à prova, cair em murmuração. Essa é a diferença que nós precisamos observar. Murmuração e colocar o Senhor à prova. E que Deus possa dar a você, através do Espírito Santo, esse protocolo para você não cair, em nome de Jesus.